Oi, gente, tudo bem? Então, tô aqui para responder mais uma pergunta aí que os internautas fizeram para nós. Lembra que você pode fazer pelo canal, né? A gente tem o canal no YouTube, Se Fazendo na Terapia. A gente tem o nosso canal no Instagram, no TikTok, no Facebook e também no Spotify. Olha só, não vejo mais nenhum sentido em nada do que eu faço. O que pode ser isso? Bah, também já me senti assim algumas vezes na vida. E aí a gente precisa começar daí. Será que realmente não é um ciclo que se fecha e você está pronta, talvez, para começar outro ciclo? Será que você não está. Porque o desenvolvimento biopsicossocial do ser humano ele envolve fases, né? São os nossos ciclos. Então, quando a gente é criança, a gente tem alguns objetivos, a gente gosta, a gente tem prazer em algumas atividades. Quando a gente é adolescente, a gente até se envergonha daquilo que a gente fez na infância e começa uma outra fase com outros objetivos, com outras atividades. Aí quando a gente fica mais jovem, começa a trabalhar, a gente olha para a nossa adolescência e pensa, meu Deus, né, o que, que era aquilo? E aí quando a gente fica adulto e realmente constitui família, enfim, tem filhos, nossa, outra fase, né, com outras atividades, com outras rotinas e assim sucessivamente, né? Então a nossa vida é completa, repleta de fases, né? E aí a gente tem que avaliar como é que tá isso, né? Às vezes a gente quer se manter numa fase anterior, que na verdade a gente já deixou, mas o nosso dia a dia, os nossos amigos, a nossa família, o nosso trabalho requer de nós outras coisas. Então pode ser que tenha um pouco a ver com isso. Eu sinto aqui um pouquinho de gravidade, né, no que essa pessoa pergunta, né? Não vejo mais nenhum sentido em nada do que eu faço. O que pode ser isso? Então, primeiro que a gente tem que avaliar nenhum mesmo. Quando uma pessoa chega para conversar comigo aqui no consultório e me diz essas palavras mágicas, né? Nenhum, nunca, tudo, sempre, todo mundo. Será? Será mesmo? Temos que avaliar, temos que pensar melhor. Né? No fundo, quando a gente começa a conversar, às vezes as pessoas dizem, ah, mas parece que eu vou lá no psicólogo, só vou conversar. Claro que você vai conversar. Não tem como o psicólogo entender da tua vida e da forma que você pensa. Se a gente não conversar, então conforme a gente vai conversando, a gente vai percebendo que ele tem prazer sim, que ele vê sentido sim em alguma coisa. Seja em sair tomar chopp, bom, acho que é muito difícil alguém não ver sentido nisso, mas assim, né? Ou mesmo de sair com a família, ou mesmo de estar junto com a família. Aí me conta uma história que quando ficou doente não pôde atender da mãe. Então, isso não é ter um sentido para viver? Ou mesmo a questão dos filhos, ou mesmo o trabalho, tem pessoas que se realizam muito na vida profissional, né? Então, tudo isso precisa ser investigado. E aí a gente vai focar um pouco mais nisso que te dá sentido. Como diz uma música do Engenheiros que eu gosto muito, né? Deve ter alguma coisa que ainda te emocione. E a gente precisa descobrir que coisa é essa, né? Que coisa é essa? Né? Que atividade é essa? Às vezes a pessoa não sabe, às vezes ela esqueceu, né? E aí a gente volta, muitas vezes a gente volta para a adolescência, a gente volta para a infância e a gente consegue descobrir que atividade é essa e aí a gente tenta aproximar um pouquinho mais a pessoa disso, né? Resgatando alguns hobbies, alguns passatempos, algumas amizades, algumas atividades que ela fazia lá atrás e que lhe davam muito prazer, por exemplo, é uma das formas, né? Muitas vezes a pessoa realmente não consegue encontrar, não consegue, tenta buscar, não acha, não se permite, e aí a gente vê que talvez essa pessoa precise realmente, talvez até tomar uma medicação, né, fazer uma consulta com um psiquiatra para tomar uma medicação, e talvez a medicação dá um empurrãozinho aí para a pessoa conseguir voltar a pensar nessas outras coisas legais da vida, né? Então, são várias possibilidades, tá? É, a depressão, ela tem essa característica, né? A falta de sentido, a avolia, a falta de vontade, a apatia, a desmotivação, né? Então, a pessoa realmente fica acabada, né? Ela não consegue mais ver sentido. Tinha sentido,
mas aí daqui a pouco passa a não ter mais. Às vezes são coisas também mal resolvidas, né, da vida dela. Então, outro dia eu conversava com uma mulher que perdeu seu filho de 20 e poucos anos, né? Ela amava esse filho e esse filho faleceu em outra cidade, ela não conseguiu ver ele nos últimos dias, parece que tinham combinado de viajar, mas ela não conseguiu ir, ela se culpava por não estar lá, e aí só foi ver ele no velório de fato, né? Então, quantas coisas que a gente passa na vida que realmente a gente se culpa, a gente não consegue virar página, a gente não consegue, né? A gente fica ali martelando, né? E isso tudo tem que ser contemplado, isso tudo tem que ser validado, isso tudo tem que ser acolhido, né? Então, às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso, e aí a pessoa, mas eu vou lá na psicóloga para ficar chorando. Às vezes, né? Eu às vezes brinco aqui com os meus clientes, ó, o lencinho já está incluso, pode segurar a caixinha aí, fica à vontade. Gente, tem que botar isso para fora. Tem que ter coragem de se olhar no espelho. Você é tudo isso. Tudo isso fez parte da tua vida. As coisas boas e as coisas ruins. Então, a gente tem que falar sobre isso, né? E aí a gente vai desenterrando aí os ossos, né? E às vezes tá uma carniça está fedendo, né? Porque é muito problema, é muito sofrimento. Então, à medida que a gente olha para aquilo de novo, com a estrutura que a gente tem hoje, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa lá na infância e a pessoa não conseguiu resolver, mas hoje ela é adulta, talvez hoje ela consiga resolver. Talvez hoje ela consiga olhar para aquilo que aconteceu na vida dela com outro olhar. Apagar o passado não vai dar, gente. Infelizmente, não estamos conseguindo fazer esse milagre, tá? Inclusive, nem seria bom que isso acontecesse. Por quê? Porque tudo aquilo que você viveu te trouxe até aqui, formou quem você é. Então, coisas boas e coisas ruins têm o seu valor na nossa vida, tá? Então, vamos dar uma olhadinha para isso com mais validação, com mais acolhimento e vamos entender direitinho por que você não está conseguindo ver o sentido, ok? Qualquer coisa, manda aqui nos comentários que a gente volta a falar desse tema, tá? Um abraço!